Olá, estou muito feliz de te encontrar aqui na aula 2 do curso A Redação Além do Enem e que a gente vai falar especificamente sobre a prova de redação no Enem. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o edital do Enem de 2021, do Enem impresso, para mostrar que todo o material que foi utilizado para a preparação desse curso, todo o conteúdo que a gente está trazendo, ele está disponível em sites oficiais do INEP, em sites do governo, em sites do Enem. Então tem todo o embasamento que a gente utilizou e eu queria mostrar para você, professor, materiais que você pode ter acesso de forma gratuita nesses sites para poder trazer mais conhecimento, mais informação sobre a prova de redação do Enem para o seu aluno. Então, nessa aula eu vou mostrar um pouquinho desses materiais e a gente vai começar a falar sobre a pontuação, a forma como é avaliada a redação. Então, lá no site do INEP, inep.gov.br, a gente tem acesso a esses materiais. A gente falou um pouquinho na aula passada, né, sobre a nomenclatura que é utilizada. Então, no vestibular a gente tem o vestibulando, no processo seletivo a gente tem o candidato e no exame, que é o caso do Enem, a gente tem o participante, que é uma nomenclatura utilizada pelo próprio INEP. Agora a gente vai pensar em quem avalia esses textos. Então, a pessoa, né, o professor, a professora que avalia o vestibular, ele é chamado de corretor. Aquele que avalia os textos em processos seletivos é chamado de examinador. E no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, essa pessoa recebe a nomenclatura de avaliador. Então, a gente já discutiu um pouquinho sobre esses temas na aula anterior, mas é importante agora a gente pensar nesse papel de avaliador, né? Você, como professor que estiver participando do processo de avaliação do Enem, você não vai ter que corrigir, dizer o que está certo ou errado naquele texto. Você vai simplesmente fazer uma leitura e atribuir uma nota de acordo com uma grade específica de correção, de avaliação, que é utilizada por todos os avaliadores do Brasil. Então, a gente vai ver um pouquinho essas questões. Então, quem avalia as redações do Enem? Aqui eu coloquei para vocês o processo de seleção de avaliadores do Enem de 2021. Se você é professor e nunca participou desses processos, saiba que todos eles são editais públicos que estão abertos, que você pode se inscrever, você vai fazer um curso de capacitação, vai passar por um processo seletivo e vai participar, vai ser remunerado por isso, obviamente, vai participar da avaliação desses textos. A única questão é que todo esse processo ele é sigiloso, então você não vai poder divulgar isso para seus alunos, embora muita gente faça isso, né? Você não vai poder colocar esses dados no seu currículo acadêmico, no seu currículo profissional. Mas você vai adquirir uma bagagem muito ampla e um conhecimento muito amplo sobre o processo de avaliação dos textos e vai conseguir entender melhor como funciona isso. Então, eu coloquei aqui o regulamento de 2021, a gente não vai ler detalhadamente, mas só para você saber que, por exemplo, 2021, esse processo de seleção dos avaliadores para a redação do Enem foi feito pela Fundação Getúlio Vargas e a gente vê aí que existe um curso de capacitação, existe uma prova pela qual esse avaliador passa, existe um pré-teste antes dele efetivamente começar a avaliar os textos e depois existe a avaliação dos textos. Isso tudo para que os avaliadores sejam muito criteriosos e justos com os participantes, né? Aqui eu trouxe também o edital da Fundação VUNESP, que foi de 2017, teve esse mesmo esquema, essa mesma estrutura. E em 2016 foi o SEBRASP quem realizou esse processo de seleção dos avaliadores. Então, se você tiver a oportunidade de participar desses processos, vale muito a pena, isso vai agregar muito no seu conhecimento e no seu entendimento de como funciona a avaliação dos textos no Enem, na prova do Enem. Aqui eu trouxe também 2 materiais que estão disponíveis no site do INEP para a gente poder entender melhor como funciona essa redação do Enem, materiais que eu li, que eu utilizei na minha pesquisa, que eu utilizei aqui para a elaboração do livro A Redação Além do Enem, que eu comentei na primeira aula, que é o material de fundamentação teórico-metodológica, que foi lançado em 2005. A gente viu anteriormente que o Enem surgiu em 1998, né? Só em 2005 a gente teve esse material mais concreto, mais embasado.
e o relatório pedagógico do Enem, que infelizmente tem a sua última edição em 2011 e 2012, mas ele traz dados muito importantes sobre a prova. A gente teve em 2012 o lançamento da cartilha, né, do guia do participante, desculpa, a primeira edição foi chamada de guia. Em 2016 ele passou a ser cartilha do participante. Essa cartilha, esse material, ele traz informações imprescindíveis para o participante. Ele tem uma linguagem muito simples, então ele dialoga direto com o aluno, né? Então ele traz informações que vão ser muito úteis, não só sobre a prova de redação do Enem como um todo, né? A prova como um todo, mas também sobre a prova de redação. Em 2020, a gente teve uma atualização dessa cartilha de redação do Enem, a cartilha do participante, esclarecendo dúvidas sobre a avaliação das competências no Enem 2021, versões inéditas para participantes surdos com deficiência auditiva ou dislexia, como eu comentei na aula passada também sobre a acessibilidade do Enem. Então eu deixei o link aí para vocês poderem acessar esse material. Todos os slides vão ficar disponíveis aqui no material de apoio, você pode fazer o download e acessar esses links. Bom, agora falando especificamente sobre a pontuação na redação do Enem, eu coloquei aqui essa tabela com as competências e os níveis. Então, a gente tem 5 competências e eu já coloquei a nomenclatura que eu contei para vocês, que eu desenvolvi nessa metodologia de estudo da matriz de referência, que é a competência 1, ela basicamente avalia a norma culta, a competência 2 avalia tema e gênero, a competência 3 avalia a coerência textual, a competência 4 avalia a coesão textual e a competência 5 avalia a proposta de intervenção. Então, a gente tem aqui os níveis, a gente vê que a cada 40 pontos o participante passa de um nível para outro, né? O participante não, né? É bom a gente dizer que a redação, porque ali a gente está olhando para a folha de redação do texto, para o texto que o participante criou. Isso não diz muito sobre ele, diz sobre talvez o modo como ele escreveu naquele contexto específico, né? Então, o nível 0 ali na competência 1, 0 pontos, e conforme vai mudando de nível, a gente tem esse aumento aí de 40 pontos. Na competência 2, por que está zerado ali? A gente não tem esse nível de 0 pontos, não tem o nível 0 na competência 2, porque a competência 2 avalia tema e gênero. Então, se o participante está no nível 0, ele tem a sua redação zerada, ou seja, ele fugiu do tema proposto, ele não compreendeu a proposta de redação, ou ele fugiu do tema solicitado, que é o texto dissertativo argumentativo. Por isso, a gente não tem ali o nível 0. E é importante a gente olhar aqui também que a redação 1000 pontos, o participante precisa ter atingido o nível 5 nas 5 competências. Então, ele acumulou ali 200 pontos em cada competência e chegou na nota 1000. O que é um nível altíssimo de excelência. É um nível muito difícil do participante atingir. São poucos participantes entre aqueles milhões de participantes do Enem que chegam nesse nível. Então, é difícil a gente exigir isso dos alunos, né? A proposta aqui é te mostrar que um texto bom, um texto mediano, também é um bom texto, né? Então, o aluno não precisa focar na redação nota 1000. Com notas inferiores, em níveis um pouquinho mais baixos, ele vai conseguir também ingressar no ensino superior com essa nota do Enem. Então, como que é feita a correção da redação no Enem? Se a gente pensar aqui nessa tabelinha, nessa pontuação, que vai de 0 a 1000 pontos, como que é feita a correção da redação? A gente tem o primeiro avaliador que vai ler o texto e vai atribuir uma nota entre 0 e 200 pontos em cada competência. E aí, simultaneamente, a gente tem o segundo avaliador que vai fazer a mesma coisa no mesmo texto, mas sem que os dois dialoguem, sem que um saiba a nota que o outro atribuiu. Então, esse segundo avaliador vai atribuir uma nota entre 0 e 200 em cada competência. Aí o que acontece? Existe uma discrepância se houver uma diferença de 80 pontos dentro de uma competência
ou se houver uma diferença de 100 pontos na nota final, no total. Se isso acontecer, existe uma discrepância e aí esse texto passa a ser avaliado por um terceiro avaliador. Se a nota atribuída por esse terceiro avaliador gerar uma discrepância da mesma forma, né, de 80 pontos entre os dois, o primeiro ou o segundo, ou de 100 pontos no total, né, se a nota dele não bater nem com a primeira nota atribuída, nem com a segunda nota, esse texto passa para uma quarta leitura, para uma quarta avaliação, por uma banca composta de 3 avaliadores, que aí eles vão sentar, vão ler o texto, vão ter acesso às notas e vão discutir a nota que aquele texto realmente merece. Com isso, a gente percebe o quanto esse processo procura ser justo e criterioso, né? E evitar alguns lapsos de atenção por parte do avaliador, alguma distração que a gente sabe que ocorre nesse processo todo, porque são muitos textos para serem lidos, são muitas horas de trabalho. Então, para evitar que isso ocorra, tem todo esse cuidado com o texto dos participantes. Então, a discrepância na redação do Enem. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, vou até ampliar para ficar melhor. Se o primeiro avaliador tiver atribuído essa pontuação, né? Então, a competência 1 ele colocou o nível 3, a 2, a 3 e a 4 ele colocou o nível 4 e a 5 ele colocou o nível 0. É importante aqui também a gente observar que as notas de cada competência, elas são independentes. Então, eu posso atribuir nível 0 a uma das competências e posso atribuir nível 4 ou 5 a outra competência. Aqui, a competência que recebeu o nível 0 é a competência da proposta de intervenção. E aí, o que a gente vai ter na nota do segundo avaliador? Ele atribuiu 3, 4, 4 e 4, exatamente como o primeiro avaliador. Então, nas competências 1, 2, 3 e 4, o texto recebeu a mesma nota. Mas na competência 5, esse segundo avaliador encontrou a proposta de intervenção e atribuiu o nível 2. Então, isso gerou uma diferença de 80 pontos nessa competência 5, o que já gera uma discrepância. Outra possibilidade seria que o avaliador 1 tivesse dado as notas 3, 3, 3, 4 e 2, fazendo com que no total o texto tivesse 600 pontos, e o avaliador 2 desse notas parecidas, mas não todas, né? Gerando uma pontuação de 480. Então, aqui no segundo exemplo, nas tabelas da parte inferior, a gente vê que houve uma diferença nas notas. Nas notas atribuídas pelo segundo avaliador nas competências 1, 2 e 3, que ele deu 80 pontos, o primeiro avaliador tinha dado 120 pontos, e no primeiro exemplo a gente teve uma diferença de 80 pontos. Agora, quem está certo, quem está errado? Isso tudo vai ser resolvido pelo terceiro avaliador ou pela banca avaliadora que vai estabelecer, entender o que aconteceu, vai fazer uma outra leitura do texto e atribuir uma outra nota. Então, a gente vai parar essa primeira parte da aula aqui, para não ficar muito cansativo, e na próxima aula a gente vai falar sobre a folha de redação do Enem. Espero vocês, até lá!